transporte, quer dizer. Então você entrou, fez a leitura. Para você perder o bilhete, aquele primeiro modo de transporte que você utilizou tem que passar de 2 horas. Se deu 1h50 e você entrar no outro, está valendo. Porque Perfeito. Não é 2 horas o intervalo de tempo das 2 viagens. É onde o bilhete é detectado. Então, a maioria dos casos eu acho que vai dar para atender mais de 75% das funções. Mas eu tinha falado aqui em 2 emendas que o governo aproveitou e que vão fazer esse processo avançar. A outra é uma emenda da transparência. Nós criamos com uma emenda a Câmara de Compensação em meio digital. Isto é, o governo do Estado, a qualquer momento, pode saber do movimento desse bilhete, né? Como é que as empresas estão se portando, quem está repassando o recurso para quem, a partição. Saber a quantas anda, na realidade, esse subsídio. Exatamente, online e dado pelo governo, que deve ficar em 200 milhões ano. Online, em tempo real, você saber exatamente tudo que está se dando na região metropolitana em termos de transporte. Então, eu acho que esse é um processo que precisa ser aperfeiçoado, mas é positivo. Ok, vamos a um rápido intervalo. O Jogo do Poder volta daqui a pouco, hoje entrevistando os líderes do PSDB, deputado Luiz Paulo Correia da Rocha, e o líder do PT, deputado Rodrigo Neves. Voltamos em 1 minuto aqui pela CNT. Estamos de volta com o Jogo do Poder. Hoje entrevistando os deputados Luiz Paulo Correia da Rocha e Rodrigo Neves, do PT. Deputado Luiz Paulo, nós estamos falando em transportes e a questão do transporte urbano no Rio é uma questão delicada. Nos últimos meses, nos últimos tempos, logo após a inauguração da ligação direta do metrô da Pavuna a Botafogo, que foi saudado como um grande avanço, constatou-se a superlotação dos vagões que tem se verificado até hoje. Ou seja, há problemas de toda sorte nessa questão. O que parece é que o sistema no seu todo, e aí não responsabilizando A nem B, está se exaurindo, está no seu limite. Qual é a sua avaliação, o senhor como engenheiro com larga experiência no setor? Olha, Ricardo, falta planejamento na área do transporte metropolitano, falta transparência e muito assodamento. Veja só, o metrô, antes da inauguração do que eu chamo a gambiarra que liga São Cristóvão à Central, ele já estava superlotado, né? Então, qual seria o planejamento estratégico a se ter? Se inaugurava General Osório, deixava haver uma acomodação, porque você, com a inauguração do General Osório, você botou mais gente no sistema, né? Então, deixava aquele sistema acomodar e, experimentalmente, começava a liberar, testar o sistema Pavuna, passando pela Central do Brasil em direção à Carioca. Por quê? Porque quem vem da Pavuna, na hora que cruza na Central do Brasil, tem um cruzamento em nível. E esse cruzamento em nível, esse bloqueio, mexe nos intervalos também, né? E é claro que se a população sabe que da Pavuna ela não vai ter mais que baldear no Estácio, que ela pode ir direto também para a Zona Sul, puxa também mais usuário. Isso. Então, fazer isso tudo de uma vez foi um erro estratégico. E porque, além do mais, precisa mais composição para o sistema. Deputado Rodrigo Neves, a Getransp, que é a agência que deve e que tem a competência de regular, de fiscalizar a concessionária, no caso do metrô, tem algum instrumento para tomar algum tipo de atitude coercitiva para evitar que essas coisas continuem a acontecer, que a concessionária continue funcionando de maneira insuficiente, que não atenda de maneira, digamos, adequada o usuário? Olha, nós comentávamos aqui no início, no primeiro bloco, que o bilhete único, sem dúvida, é um passo, um avanço, mas evidentemente que a política de transporte no Rio de Janeiro precisa avançar, né? Nós temos um potencial extraordinário do ponto de vista do sistema hidroviário de barcas do Rio de Janeiro, que precisa de uma evolução, né?
impensável com o processo de desenvolvimento que vamos ter no leste fluminense, não termos a estação, por exemplo, hidroviária de barcas em São Gonçalo, né? Da mesma forma, devemos ter um sistema de trens. E no que diz respeito ao sistema hidroviário, o deputado Luiz Paulo já comentou, o modelo que foi adotado de concessão com as privatizações desse setor previa a instalação de uma agência, né, a consolidação de uma agência reguladora que tivesse capacidade de estabelecer, né, melhores condições no sistema de transporte do Rio de Janeiro. O senhor acha que haveria algum tipo de sanção à concessionária por conta do que está acontecendo? Eu não tenho dúvida que a AGETRANSP está lenta, está atrasada, está deixando a desejar, porque, sem dúvida alguma, nesse modelo que eu tenho as minhas discordâncias com relação ao processo de privatização do sistema de transporte. Mas mesmo nesse modelo que foi construído de concessão e privatização, se previu uma agência reguladora. E, de fato, a agência reguladora do setor de transporte, no nosso entendimento, é uma agência que precisa ter mais rigor, né, ser mais ágil e estabelecer, inclusive, as penalidades que estão previstas para o caso das concessionárias do setor que foi privatizado não cumprirem as suas metas. Deputado Luiz Paulo, o senhor concorda com a opinião dele? A AGETRANSP está agindo com certa lentidão e não está sendo devidamente rigorosa, digamos, no acompanhamento, na punição, na sanção das concessionárias que não estão atendendo adequadamente o usuário? Olha, Ricardo, eu sou muito mais ácido nessa questão que o deputado Rodrigo Neves. A agência reguladora, ela tem o dever de fiscalizar o contrato de concessão e de ser mediadora dos conflitos entre o poder concedente, que é o Estado, a concessionária, a que opera o metrô, ou todos os outros sistemas, e o usuário. Para isso, ela tem que ter competência. Os profissionais nomeados para a agência têm que ser do métier, têm que conhecer não só a contrato de concessão, mas conhecer transporte. A agência que acabou de sair em dezembro, né, os seus membros, na imensa maioria, de transporte, só sabe e só conhece andar de carro, nem porque nunca, possivelmente a maioria, nunca andou de metrô, nem de trem, nem de barca. E agora entrou uma agência nova em dezembro. A agência de transporte do Estado inexiste, ela não é ineficiente, ela inexiste. E com isso contribui efetivamente para essa situação de desorganização no sistema. Tem que ter uma agência competente, de quem entenda do assunto, e isso não está acontecendo no Estado. Então, esse é o grande drama. Como vai punir a concessionária se não atua efetivamente? Como vai cobrar do Estado os investimentos que também o Estado tem que fazer, se não tem autoridade política para tal? Deputado Rodrigo Neves, o senhor que é de Niterói, o superintendente das Barcas S.A. Deu uma declaração há alguns dias dizendo que são necessários investimentos de 126 milhões de reais no sistema de barcas para a construção de estações, compra de novas barcas. Qual é a sua avaliação sobre o serviço prestado por essa outra concessionária do Estado, que é a empresa Barcas S.A.? Olha, eu como membro da bancada do PT, atuei junto à bancada, junto aos outros colegas parlamentares, no sentido de fazer a cobrança da concessionária, porque, de fato, a população de Niterói, de São Gonçalo, de Paquetá, os usuários do sistema hidroviário, e nós utilizamos, porque muitas das vezes eu me desloco para a cidade do Rio de Janeiro, para a Alerj, com as barcas, e, de fato, o serviço ele está longe daquilo que é a expectativa da população, né? A população reclama com razão desse sistema, desse modal e, de fato, como nós já colocamos, a agência reguladora do setor, ela já deveria ter aplicado multas pesadas à concessionária Barcas
e até, né, no limite, como já também foi colocado,